Salve galera, quem fala é o Dark. E bom galera, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui a nova atualização do Ark, que foi ontem, e vim mostrar o que veio e explicar detalhadamente como está a atualização. Como vocês sabem, toda vez que o Ark atualiza, eu jogo mais ou menos 1h30, 2 horas para testar como está o desempenho do Ark, se mudou alguma coisa e vim aqui passar o feedback para vocês. Então vamos lá, print na tela aí do que veio na atualização, eu vou explicar e depois mostrar para vocês. Finalmente o mapa Ragnarok está disponível, que eles já haviam prometido mês passado e o mapa foi lançado agora. Como vocês podem ver, o mapa está custando aqui a metade do preço dos mapas padrões. Lembrando que esse mapa no PC, esse mapa ele é gratuito no PC, porque ele foi um mapa feito por fãs e depois ele foi oficializado. Mas aqui, como vocês podem ver, ele está pela metade do preço e aqui nós temos o preço dos outros mapas. Eu, particularmente, só tenho aqui o mapa Scorched, eu não comprei ainda o Aberration e também vou demorar um pouquinho, provavelmente, para comprar o Ragnarok. Algumas pessoas falaram que estão com dificuldade para comprar o Ragnarok porque não está conseguindo concluir a compra, tá? Mas quando o assunto é dinheiro, né? Obviamente o Ark vai consertar isso rapidinho. Provavelmente quando esse vídeo sair, eles já consertaram isso. Eu particularmente não tive essa dificuldade, eu tentei comprar o mapa e eu poderia ter feito a compra, mas eu não fiz, tá? Mas como eu disse, quando o assunto é dinheiro, provavelmente quando esse vídeo sair, o Ark já tenha consertado esse probleminha. Esse mapa aí, eu já mostrei para vocês como esse mapa é e também os dinos novos que esse mapa tem, como o grifo e tudo mais. Inclusive esse mapa é a junção do Scorched com o The Island na questão de biomas, criaturas e tudo mais. Então vou deixar o link aí no card para vocês assistirem, que eu já mostrei como é o mapa e também como é as criaturas que vão vir nesse mapa. Limites de estrutura aumentados no modo single player para dispositivos com 4 GB de RAM ou mais. Para quem não está ciente, nós estávamos com a limitação de construção bem baixa. No antigo Ark, a limitação é um pouco alta. Para quem não lembra, só é ver minha série Ark Ice, que a minha base lá está no limite da construção. Então o limite não é pequeno. Porém, nesse novo Ark, o limite de construção era bem pequeno, para evitar lag, crash e tudo mais. Mas agora o Ark colocou o limite para ser um limite automático. Quanto mais memória RAM o celular tiver, maior o limite que você pode construir. Isso é interessante porque assim evita da crash, da lag no seu mapa e cada mapa vai ser único, vamos colocar assim, entre aspas. Configurações do single player adicionadas para intervalo de acasalamento, intervalos de abraço, que no caso é imprint, crescimento e tudo mais, mas só para quem tem God Console. Isso aqui é algo triste, eu não vou nem comentar sobre isso, mas eu quero que vocês comentem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Esses daqui são as novas configurações, como vocês podem ver. Para mim está bloqueada porque eu não tenho o God Console, eu não tenho o Ark Pass, então essas opções só estão liberadas para quem tem o God Console, porque tem o Ark Pass. E como antigamente nós tínhamos 5 opções, agora nós temos aqui, se eu não me engano, são 9 opções que nós temos aqui, ou 8, que eles adicionaram mais algumas. Então, como vocês podem ver, nós temos algumas opções novas para vocês. Olha só, problemas no fluxo de transferência de servidores corrigidos. Na última atualização, eles falaram que também haviam corrigido isso, mas, pelo visto, né, não foi muito bom. Os problemas ainda se mantêm em alguns aparelhos, ou então eles têm ramificações de problemas, e isso realmente é um pouco chato. Mas aqui a questão da troca de servidor, né, a transferência de servidor, da última vez da atualização, se não me engano, foi a atualização para o cross-platform, que é um sistema similar, mas não é a mesma coisa. Enfim, aqui nós temos entrada de toque corrigida ao utilizar o controle. Para quem tem controle, sabe que o Ark atualmente tem um suporte para controle aí. Eu até tenho um controle, só que eu nunca nem testei para ver como é que funciona, sendo bem sincero para vocês. Porém, muitas pessoas vinham relatando que quando equipavam o controle no seu celular, o Ark não fazia aquela alteração automática, né, para os controles funcionarem e a tela não ficava completamente limpa. Quando você equipa o controle, tem uma adaptação na tela, obviamente, porque vai sair da função toque para a função analógico, que no caso é o controle. Então tava um pouco um problema com essa questão aí, tá? De trocar, quando você equipava o controle, continuava dando toques na tela e probleminhas aí de movimentação, mas aparentemente eles corrigiram isso. Esse problema, inclusive, era um problema bem minúsculo, que poucas pessoas tinham esse problema. Então, de muitas pessoas que jogam no controle, pouquíssimas tinham esse problema, mas é um problema realmente existente, tá?
Aqui nós temos, ó, tempo limite corrigido usando o boneco de treino. Isso aqui é apenas o lag que tinha quando você utilizava o boneco de treino. E também, quando você batia no boneco de treino, se eu não me engano, eu não estou lembrando muito bem, mas eu acho que não aparecia esse nomezinho azul aí, ó. Esse nomezinho azul eu acho que não aparecia aqui no boneco de teste. Eu não me lembro muito bem, eu utilizei o boneco de teste algumas vezes na minha série do mapa Scorched, mas eu não estou me lembrando bem se aparecia esse nomezinho azul. Mas como vocês podem ver, o delay do boneco de teste está muito menor. Os números aqui verdes aparecem mais rápido e antigamente era bem lento, mas aparentemente eles corrigiram isso. E aqui eles deixam em aberto muitas correções de falhas e exploits. Basicamente o que veio na atualização foi isso, tá? Mais algumas opções para o God Console, um mapa novo e tudo mais. Inclusive com o mapa novo também veio o Grifo, que é uma criatura nova aí que nós não tínhamos. Vamos lá. Como eu disse, eu joguei aqui por mais ou menos 1h30, 2 horas e vou passar agora o feedback para vocês do que eu percebi. Não teve nenhuma configuração nova, tá? Não teve nenhuma configuração nova. Como vocês podem ver aqui, ó, eu até tirei prints para mim ver depois se teria alguma configuração nova, mas não teve nada de novo aqui, pelo que eu percebi. Talvez pode ter passado batido, talvez, mas eu acho que não. Eu dei uma olhadinha aqui e nada de novo foi adicionado. Inclusive, eu pensei que quando eles colocassem um novo mapa aí para nós podermos jogarmos, eles adicionariam mais um slot de backup. E infelizmente eles não adicionaram mais um slot de backup. Então nós temos ainda apenas 3. Isso é um pouco triste, porque para quem jogar em 4 mapas diferentes, só tem como salvar 3. Mas no futuro eu acho que eles vão mudar isso. Tenham paciência, porque assim como demorou um pouco para vir a opção da nuvem, provavelmente vai demorar um pouquinho para eles expandirem isso. Inclusive até agora nenhum servidor não oficial pode ser criado. Está demorando um pouquinho, mas no futuro vai ter. Bom, vamos lá. Primeiro ponto negativo. O jogo está esquentando bastante, tá? Essa atualização, ao invés de otimizar, pelo visto, não teve muita coisa não. Meu celular começou a esquentar bastante. Na última atualização ele havia esquentado já um pouquinho e agora está esquentando muito mais. Inclusive eu acabei recebendo uma mensagem aqui no celular de superaquecimento. Isso porque eu nem estava gravando, eu apenas joguei aí por alguns minutos, né, por algumas horas constantes. Então, nós estamos tendo esse probleminha de aquecimento. Fora isso, eu tenho percebido que está dando um pouco de lag, tá? Um pouco de lag de renderização. Então está um pouco complicado. Por exemplo, quando você vai entrar em outro ambiente ou em outro bioma que vai alterar a luminosidade, está dando um lag absurdo. Por exemplo, você vai sair aqui do deserto e entrar em uma caverna, ou quando o clima vai mudar, que vai mudar o tom de luz, está dando um pouco de lag. Comentem aí o que vocês perceberam após a atualização. Basicamente o que eu percebi foi isso, as mudanças foram mínimas, inclusive teve uma mudança negativa, que no caso é a temperatura e o lag, mas vamos ver aí como é que vai ser conforme for atualizar. Então é isso, cara, o vídeo já ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.